Então aqui a gente está buscando investir tempo em sono, no caso, né? Para ter um retorno disso em energia e em clareza mental. Então, se eu investir a cada, digamos que 1 minuto de sono a mais que eu tiver, qual é o retorno disso que eu vou ter? Qual é o retorno em energia? Qual é o retorno em clareza mental que eu vou ter? Então, a gente vai estar buscando sempre uma equação positiva. A cada minuto, a gente quer que retorne mais. Então, vamos ao vídeo. Para ti que não me conhece, muito prazer. Eu sou o Leonardo Fremont e aqui nesse canal eu tenho a missão de te ajudar a ter mais tempo produtivo no dia. Isso é, aquele tempo que tu tem energia, que tu tem clareza mental e tu quer potencializar isso para atingir os teus resultados. Então, para quem que eu estou falando aqui? Estou falando para empreendedores, para profissionais liberais, para executivos, para estudantes, seja lá qual a tua área de atuação, se tu quer maximizar o teu tempo produtivo com energia e com clareza mental, tu tá no lugar certo. E hoje a gente vai falar sobre otimização do sono, para que serve a otimização do sono e por que é importante para a gente ganhar tempo produtivo no dia. Além disso, também vou falar de algumas dicas práticas e como tem bastante coisa para falar, vamos direto para a aula aqui, vou transmitir minha tela contigo. Então, o que você vai aprender nessa aula, primeiro, só mostrando aqui, eu vou falar das fontes, minha definição de tempo produtivo, otimização de sono, dicas práticas, e esse é o roteiro da aula. Então, o que você vai aprender? Primeiro, o que é o tempo produtivo, segundo a minha própria definição. Depois, o que é a otimização de sono e quais são os seus benefícios, quais são os impactos que a otimização de sono gera no nosso corpo e como que ela nos ajuda a ter mais tempo produtivo. Depois, como utilizar o teu corpo como um laboratório de testes. Tu vai aprender aqui algumas dicas para usar o teu corpo, para tu ir testando, para tu chegar na tua própria performance segundo as tuas limitações do teu corpo. E por fim, eu vou compartilhar contigo dicas práticas para otimizar o teu sono hoje. Tu já vai poder aplicar hoje, já vai poder se beneficiar disso hoje. Então, vamos falar das fontes que eu utilizei para essa aula especificamente, tá? As minhas experiências acadêmicas e aprendizados em geral, né? Porque acadêmicas tu vai entender em breve. Tenho alguns livros aqui que eu li. Esse aqui é a grande fonte do canal, tu já deve ter visto ele antes, Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker, né? Tem alguns outros livros que eu vou mostrar aqui para vocês, O Poder do Quando, do Michael Breus. Michael Breus é um dos grandes cientistas do sono, considerado o Sleep Doctor, né? Tem esse outro aqui, A Solução Definitiva para Dormir Bem. Apesar de tudo, eu tô consumindo mais conteúdos em inglês nesse momento, né? Que são as grandes fontes que existem por aí sobre sono, sobre experiências das pessoas e dos cientistas nessa área, né, tão importante. Além disso, também usei uma fonte bem interessante aqui, que foi o podcast do Joe Rogan, se chama Joe Rogan Experience. Ele entrevistou o Matthew Walker, que é o autor desse livro aqui. Esse autor aqui já publicou mais de 100 artigos científicos. Ele é um grande autor que fala sobre sono, um grande cientista, ele também tem muita experiência prática. Ele escreveu esse livro, ele dá várias entrevistas e uma dessas entrevistas eu usei aqui como fonte de várias coisas que ele falou. Também o livro Why We Sleep, que é esse Porque Nós Dormimos, que eu já mostrei para vocês. Essas foram as fontes para eu produzir essa aula especificamente. Então vamos começar falando sobre minha definição de tempo produtivo. O que é o tempo produtivo segundo a minha definição? E para isso eu vou começar falando sobre uma cadeira de introdução à engenharia de produção que eu entrei no primeiro semestre de engenharia de produção, lá em 2012. No primeiro semestre eu entrei na cadeira de introdução à engenharia de produção. E lá nessa cadeira, a nossa atividade lá principal era um projeto grande que envolvia produção de carrinhos de papel. Então, esses carrinhos de papel eram mais ou menos como esses carrinhos, mas assim, a nossa missão lá era entender conceitos de eficiência, de produtividade.
Então, o curso é um curso muito amplo e ele ensina como a gente pode melhorar a produção, a eficiência de uma fábrica, por exemplo, mas ele tem uma aplicação em várias áreas. E aí, nessa cadeira de introdução, a gente tinha que montar os nossos próprios projetos de produção, de como se fosse uma linha de produção de carrinhos de papel. E a gente foi dividido em grupos de 4 pessoas. E nesses grupos, a gente se alinhava e tentava elaborar uma estratégia de produção da maior quantidade de carrinhos de papel num tempo determinado. Então, o objetivo aqui é produzir o maior número de carrinhos em um tempo determinado, que era 20 minutos. Então, em 20 minutos, cada aula, era uma aula por semana, cada aula a gente tinha 20 minutos para produzir os carrinhos de papel, e aí a gente depois discutia o que deu certo e o que não deu certo. Então, o requisito para cada carrinho de papel era passar pelo controle de qualidade. O que era o controle de qualidade? Tinha uma espécie de rampa, e aí a gente colocava os carrinhos ali que eram produzidos, e o carrinho tinha que descer e entrar certinho na rampa sem cair para fora. Tinha muitos carrinhos que a gente fazia que eles acabavam caindo ou eles trancavam a roda, e aí eram carrinhos defeituosos e não eram considerados uma produção adequada, era uma produção não conforme. Então, pode estar te perguntando, bom, mas como é que tu vai produzir carrinho de papel? A gente fazia o chassi do carrinho, ele era como se fosse aqui, era um papel que a gente dobrava ele e ficava em formato de V, assim. E aí aqui eram palitinhos e essas rodinhas eram de borrachinhas, assim. Então, não é tão complicado quanto parece aqui. E aí a gente foi desafiado para fazer esse projeto e a gente aprendeu alguns conceitos interessantes sobre isso, né? Logo no primeiro semestre de engenharia de produção lá, focada em melhorar eficiência, melhorar produtividade das coisas, da fábrica, de um banco, de uma escola, de um hospital, enfim. E a gente aprendeu conceitos como produtividade, né? O que era a produtividade da nossa fábrica de carrinho de papel? Era o número de peças aprovadas pelo tempo disponível que a gente tinha. Então, se a gente produzia 5 carrinhos que passavam no controle de qualidade em 20 minutos, a gente produzia aí 15 carrinhos por hora, certo? Então, em 60 minutos a gente produziria 15 carrinhos. Isso é o conceito de produtividade. Tu pode perceber aqui uma coisa importante, né? Que era o número de peças aprovadas. Então, não adiantava a gente produzir um carrinho que não passava no controle de qualidade, porque ele não seria considerado uma produção conforme, não seria considerado, seria considerado uma produção não conforme e não ia adiantar de nada. A gente aprendeu também conceitos como eficiência. O que é eficiência? São os carrinhos produzidos aprovados dividido pelos carrinhos produzidos totais. Então, se eu fazia 20 carrinhos e 10 eram aprovados, 10 eram não aprovados e 10 eram aprovados, a minha eficiência era de 50%. Metade deles foram aprovados. Então, aqui, a cada 10 carrinhos produzidos, 5 eram aprovados, a eficiência era de 50%, como eu falei. Então, isso também é um conceito importante. Quanto maior a eficiência, mais carrinhos a gente vai produzir que façam sentido, que sejam carrinhos úteis, que sejam carrinhos possíveis de vender, enfim, ou depende do que a gente está falando, né? E também outro terceiro conceito importante que a gente aprendeu é o gargalo de produção. O que é o gargalo de produção, né? O que está te limitando de produzir mais peças com qualidade? Então, a cada aula a gente era estimulado a entender o que na nossa linha de produção estava, onde é que estava o problema. Por exemplo, tinha alguém fazendo só os chassis, dobrando os papéis, e aí depois alguém fazendo só os furinhos nos chassis, depois alguém só inserindo as rodinhas nos palitinhos e, por último, alguém montando toda essa estrutura. Quem é que estava tendo mais trabalho, mais dificuldade para fazer a sua atividade ali? Bom, de repente, se tu está fazendo um chassi a cada 20 minutos, tu vai produzir só um carrinho. Se tu está fazendo 5 chassis, mas o último lá não consegue montar os 5 chassis, o gargalo de produção vai ser no último. Ou então tu tinha que entender onde que estava a tua limitação da produção dos carrinhos. Então,
esse é o conceito de gargalo de produção. Então, por mais que você melhore, sempre haverá um gargalo. Então, eu posso colocar 2 pessoas para fazer o chassi, e aí agora eu consigo fazer 20 chassis em 20 minutos. Mas aí o próximo cara que está montando os carrinhos, pode ser que ele não consiga fazer os 20 chassis, então ele passa a ser o gargalo. Se eu melhorar a montagem, pode ser que agora o gargalo seja na parte de inserir as rodas, de encaixar, que as pessoas não estão conseguindo colocar as rodas numa velocidade suficiente, vai ser ali o gargalo. Então, esses conceitos, esse tipo de conceito é o que a gente aprendeu lá. Então, produtividade, eficiência e gargalo de produção. Tá, mas Léo, por que tu tá falando isso? O que tem a ver com tempo produtivo? O que tem a ver com o teu canal? Então, a minha definição de tempo produtivo vai ser o seguinte: a produção das peças de qualidade com eficiência, ou seja, transferindo para nossa visão, produção das peças de qualidade com eficiência. As peças de qualidade seriam o nosso tempo produtivo, que a gente tem energia, que a gente tem clareza mental, né? Então não adianta a gente ter mais tempo, ter muito tempo produtivo, ter muito tempo livre, se nesse tempo livre a gente não tem energia, a gente não tem clareza mental. Por exemplo, a gente pode ficar uma noite inteira sem dormir se a gente quiser ficar trabalhando, só que esse tempo não vai ser um tempo produtivo, não vai ser um tempo útil, então não vai ser um tempo com eficiência. Então, a minha definição de tempo produtivo é tempo livre, mais energia e mais clareza mental. Todo esse conceito junto vai ser um tempo produtivo. Então, aqui eu coloquei algumas questões aqui pra gente refletir. Adianta produzir carrinho se ele não vai ser aprovado no controle de qualidade? Não adianta. Por que eu vou produzir sem uma eficiência adequada se depois ele não vai ser aprovado, não vai valer de nada? Então, para que eu vou ter um tempo livre grande se eu não tenho energia, se eu não tenho clareza mental, se eu não tô focado naquilo que eu tô fazendo, né? Então, adianta termos tempo livre sem energia e sem clareza mental? Não adianta. Por quê? Porque tu tá estudando, vão ser estudos ineficientes, vai ter erros em planilhas, erros em decisões que custam caro. Muitas vezes tu tem que tomar decisões lá, tu tem que fazer alguma coisa importante, tu tá fazendo um trabalho para alguém, tu vai errar, isso vai custar caro. Não adianta tu ter um tempo livre que tu não seja bom naquilo, que tu não esteja focado e sendo eficiente naquela tarefa. Então, ocorre também falta de foco, multitarefas ineficientes, às vezes tu tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo lá, tu não vai ser eficiente naquilo. Então, entre muitos outros problemas, esse que é o problema de ter tempo livre, que tu não tem energia, tu não tem a clareza mental. Então, o tempo produtivo que a gente está falando aqui é com energia, com clareza mental. Então, aqui a nossa função é atuar na melhoria da nossa produtividade, né? Produzir mais coisas no mesmo tempo, mais coisas úteis, eficientes, né? Fazer mais planilhas bem feitas num menor espaço de tempo, né? E atuar na melhoria da nossa eficiência. Então, fazer mais coisas certas, né? E menos coisas erradas. Então, onde está o nosso gargalo para conseguirmos mais tempo produtivo? Onde está o teu gargalo hoje? Tu já parou para pensar nisso? Será que está no teu sono? Será que está na tua alimentação? Às vezes tu tá dormindo pouco, e aí tu não vai ter energia lá, de repente às 6 horas da tarde. Ali tá o teu problema, tu tem que ajustar o teu sono, né? Ou então tu tá te alimentando de uma maneira que não é adequada, gestão do estresse, enfim. A gente tem que pensar sempre onde que tá o nosso gargalo pra gente ter mais tempo produtivo. Então aqui foi a minha definição de tempo produtivo. Vamos falar agora sobre otimização do sono, né? Primeiro, antes disso, o que é otimização? Segundo o conceito acadêmico, é um processo através do qual se obtém o melhor valor de uma grandeza. Tá, Léo, mas e aí? Fala em português. Bom, lá em estatística, não sei se tu já estudou estatísticas, enfim, mas num conceito acadêmico, a gente tem, por exemplo, uma equação que existem várias respostas possíveis para aquela equação, por exemplo. E aí, cabe a nós otimizarmos aquela resposta. Então, achar a resposta ótima, achar a melhor resposta que a gente tiver entre todas as respostas. Isso é um conceito acadêmico, né?
Então, o senso comum, criação de condições mais favoráveis para o desenvolvimento de algo. Então, eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou otimizar alguma coisa para eu melhorar aquela coisa. Então, a otimização do sono aqui, a gente poderia estar falando em tornar o nosso sono ótimo, né? Tornar o nosso sono com o melhor que ele pode ser, entre todas as possibilidades do nosso sono, mas aqui a gente vai estar se referindo mais no sentido de melhorar o nosso sono, né? Então, otimizar o sono. Quando eu falo otimização, eu estou falando em melhorar, em aprimorar o sono. Então, o que é um sono ótimo na prática? A ciência que estuda o sono segue melhorando e vai seguir dessa forma. Vai seguir dessa forma por muito tempo, vai seguir melhorando por muito tempo. Então, por exemplo, quando a gente descobriu a luz elétrica, a gente não sabia que recebendo luz artificial, principalmente com a frequência azul durante a noite, ia inibir a produção do nosso hormônio chamado melatonina e ia prejudicar o nosso sono. A gente não sabia. Então a gente descobriu isso ao longo do tempo. E quando a gente percebeu isso, a gente começou a criar filtros. A gente, que eu digo, seres humanos, né? Começamos a criar filtros, começamos a criar formas de bloquear essa frequência à noite. E a gente passou a melhorar o nosso sono. Então, da mesma forma, a gente sempre haverá uma forma de melhorar. Então, a gente vai seguir aprendendo conceitos novos e melhorando tudo isso. Então, aqui o que a gente está falando é fazer o melhor que podemos na quantidade de horas que definirmos com as ferramentas que temos. Então, se tu tem, Léo, não consigo dormir mais do que 7 horas, eu não posso, eu tenho que acordar no horário definido e eu tenho um projeto gigante que eu preciso entregar até tal data, ou eu tô a fim de trabalhar o máximo possível que eu puder, eu tenho 6 horas ou 7 horas de sono para dormir. Então, tu vai trabalhar com aquele horário que tu tem, ou eventualmente tu vai acabar mudando esse teu horário nas ferramentas que tu tem, né? Então, isso é a otimização do sono. Tornar o nosso sono um super carregador de energia e clareza mental. Então, imagina lá que tu dorme e quando tu dorme, tu pluga um carregador em ti, tu tá carregando as tuas baterias até chegar no 100% ou até chegar numa porcentagem que tu já consiga lidar no outro dia. Então, imagina que o teu sono, o teu carregador possa ser melhorado. Tu pode trabalhar para comprar ou para adquirir um super carregador em que quando tu pluga, tu consegue carregar as tuas baterias de uma forma muito mais rápida. Tu vai chegar em 100%, digamos que ao invés de 8 horas, tu vai chegar em 100% em 7 horas. E aí tu vai ganhar 1 hora a mais, tu já vai atingir os teus 100%. Então imagina lá, um corredor de 100 metros rasos, quando ele cruza a linha de chegada, ele não precisa mais correr. Ele já correu tudo que ele tinha para correr e depois, e quanto mais rápido ele for, mais rápido ele vai chegar na linha de chegada. Então, nosso sono da mesma forma, quanto mais rápido a gente carregar as baterias, mais rápido a gente vai chegar no 100% e eventualmente a gente não precisa mais dormir mais do que a gente está dormindo. Então, quanto menos tempo o corredor leva para chegar no destino, mais eficiente é a corrida dele, obviamente, né? E quanto melhor for o nosso carregador, mais rápido chegaremos no 100%, assim como eu expliquei. Então, esse foi um sono ótimo na prática, né? E quais são os benefícios de um sono reparador? Então, benefícios de um sono reparador. Tu pode estar percebendo aqui que tem bastante coisa, né? Da onde que eu peguei isso daqui? Bom, eu peguei desse livro, Porque Nós Dormimos. Tem um capítulo que ele fala sobre benefícios de sono. Então, nesse capítulo, ele começa abrindo o capítulo falando que os médicos descobriram um remédio milagroso. Um remédio milagroso que vai melhorar muita coisa na tua vida. O que é esse remédio? Que ele tá falando de sono, né? Mas o que esse remédio, suposto remédio, melhoraria na tua vida? Ele vai te dar mais longevidade, mais capacidade de aprendizado, mais memorização de curto e de longo prazo. Tu vai se tornar mais criativo, mais atraente, mais magro. Tu vai se manter magro. Tu vai ter menos desejo por comida. Tu vai ter menos chances de desenvolver câncer ou demência ou outras doenças neurodegenerativas. Tu vai ter
vai reduzir as tuas chances de ter um ataque cardíaco ou derrame cerebral, tu vai ter menos chances de desenvolver diabetes, tu vai se tornar menos deprimido, menos ansioso e mais feliz. Bom, tu quer saber qual é esse remédio milagroso que age em tantas áreas da nossa vida, né? Esse remédio milagroso é o sono, e a fonte, como eu já falei, é esse livro. Se tu quiser adquirir um livro, o melhor livro que eu conheço de sono é esse daqui, inclusive, tá? Então, esse é o remédio milagroso chamado sono. Então, quando a gente dorme, quanto mais a gente dorme, mais a gente melhora todas essas áreas da nossa vida. Então, tu pode ter percebido que o sono faz bem para praticamente tudo. Mas aqui eu vou citar 2 benefícios, eu vou entrar mais a fundo nesses 2 benefícios. O primeiro deles são benefícios emocionais. Então vamos lá, pensa num dia que tu estava emocionalmente muito bem. Então, esse dia pode ter sido lá, tu recebeu um super desafio para tu atuar, tu tinha uma apresentação, uma palestra para fazer alguma coisa que tu tinha que se apresentar em público, ou um show, não sei se tu, enfim, se tu tocasse um instrumento, tu ia se apresentar para uma galera, ou um encontro, uma reunião importante, algum desafio que tu recebeu naquele dia e tu foi lá e participou daquele desafio. Então, se tu for lembrar, provavelmente, se tu pensar bem nele e se lembrar, tu vai perceber que dificilmente vamos conseguir estar emocionalmente estáveis depois de uma noite de sono mal dormida. Então, provavelmente tu descansou bem, tu descansou adequadamente. Tem pessoas que não conseguem dormir, que têm insônia, que têm muita ansiedade antes de dormir. Essas pessoas, com certeza, no próximo dia, elas vão estar prejudicadas emocionalmente. Então, imagina lá, tu tem vestibular no outro dia, tu quer dormir cedo, mas tu não consegue dormir. Se tu dormir pouco, nesse próximo dia que tu tiver o vestibular, com certeza absoluta, isso não é eu que estou falando, são os livros, são os artigos científicos que foram desenvolvidos, com certeza absoluta o teu desempenho vai ser pior do que se tu tivesse uma noite de sono bem dormida, inclusive o teu desempenho emocional. Então tu pode ficar de repente mais nervoso ao se apresentar para uma plateia grande do que tu ficaria se tu tivesse dormido bem. Isso é científico, tá? Então, a falta de sono de qualidade está diretamente ligada a problemas de depressão, sintomas de depressão, tu ouviu certo mesmo. Então, a falta de sono é uma das causas fortes dos índices de depressão. Então, muitos psiquiatras profissionais de doenças psíquicas se especializam na área de otimização do sono para tratar seus pacientes com mais eficiência. Então, eles vão entender o que a área do sono está falando sobre nossas emoções, sobre o nosso interno, né? O que o sono vai atuar nisso, né? Então, noites de sono ruins possuem efeitos causadores de depressão. Então, se tu for olhar os índices de pessoas com depressão, muitas delas possuem graves problemas de sono, às vezes com insônia. Então, quanto mais as pessoas com depressão tiverem problemas no sono, maior vai ser a gravidade de depressão delas. Então, é uma causa e efeito direta. E a fonte, novamente, Matthew Walker. Então, esses são os problemas emocionais que o sono pode corrigir, né? Então, são alguns dos benefícios, né, que o sono pode corrigir esses problemas emocionais. E aqui também muito importante para a saúde e sistema imunológico. Então, foi feito lá um experimento científico, colocaram pessoas dormindo 4 horas por noite e o resultado apenas de uma noite no sistema imunológico da pessoa teve uma diminuição de 70% nas células que controlam a imunidade do corpo. Ou seja, se tu dormir hoje 4 horas, amanhã, se tu dorme regularmente bem e hoje tu dormir 4 horas, amanhã tu vai ter uma diminuição de 70% nas tuas células que controlam a imunidade no corpo. Isso foi o Matthew Walker que comentou no podcast do Joe Rogan Experience, né? Tu pode dar uma conferida lá se tu quiser. Imagina, esse aí eu fiquei chocado quando eu vi, inclusive.
E além disso, agora eu vou falar sobre o maior experimento científico de sono do mundo. Qual é o maior experimento científico de sono? O experimento é feito com 2 bilhões de pessoas, 2 vezes por ano, em 70 países. Você consegue imaginar o tamanho desse experimento? Eu vou falar o que é esse experimento. Esse experimento é o horário de verão. Quando o horário de verão se inicia na primavera, olha o que acontece. Inicia esse horário de verão, quando inicia-se a primavera, naquele certo dia a gente perde 1 hora, né? As pessoas tendencialmente dormem menos com aquela 1 hora e o resultado daquilo é 24% de aumento em ataques cardíacos nos dias posteriores. Só porque diminuiu 1 hora no dia. E quais são os resultados no final do outono? Bom, no final do outono termina o horário de verão, ganha-se 1 hora naquele dia, né? As pessoas tendencialmente dormem mais com aquela 1 hora e o resultado, 21% de redução de ataques cardíacos nos dias posteriores. Isso é fantástico, tá mais do que comprovado que o sono tem uma ligação direta com resultados do sistema imunológico e para a saúde. E a fonte, novamente, é o mesmo podcast, né, do Joe Rogan entrevistando o Matthew Walker, tá? E além disso também teve um podcast do Michael Bruce, que é o Sleep Doctor, que é uma outra grande fonte aqui do canal, que ele comentou o mesmo experimento científico, né, que é o horário de verão, que acontece 2 vezes por ano, há vários anos já. Então, são alguns dos benefícios de um sono reparador, né? Então aqui vamos trazer algumas reflexões disso. Estamos sempre buscando um baixo investimento para um alto retorno. O que eu quero dizer com isso, né? ROI positivo. O que é ROI? ROI é retorno de investimento, Return of Investment em inglês, é uma sigla, que significa a taxa de retorno que eu vou ter dado um determinado investimento que eu fiz. Então, se eu invisto, por exemplo, R$100 em ações, digamos assim, e voltar R$200, eu tive um ROI de 100%. Eu dobrei o meu investimento, eu aumentei 100% do meu investimento. Então aqui a gente está buscando investir tempo em sono, no caso, né? Para ter um retorno disso em energia e em clareza mental. Então, se eu investir a cada, digamos que 1 minuto de sono a mais que eu tiver, qual é o retorno disso que eu vou ter? Qual é o retorno em energia? Qual é o retorno em clareza mental que eu vou ter? Então, a gente vai estar buscando sempre uma equação positiva. A cada minuto, a gente quer que retorne mais. Então, quer dizer que se eu dormir 12 horas por dia, a cada hora que eu dormir a mais, eu vou ter mais energia, mais clareza mental? Não, a gente tem que entender qual é o equilíbrio, qual é o horário máximo ali que eu posso dormir, que eu vou me manter bem, ou então até entender até que ponto eu posso dormir, até que ponto vai melhorar bastante, né? Às vezes, por exemplo, as primeiras 6 horas de sono tem um ROI altíssimo, tu vai ter muito benefício com aquelas 6 horas. Se tu não dormir aquelas 6 horas, tu não vai conseguir trabalhar muito bem no próximo dia. De repente, as próximas 2 horas ali tem um ROI mais ou menos, e é isso que a gente vai investigar, é isso que a gente quer investigar, né? E aí, como ter o ROI positivo? Focar na qualidade do sono, focar nos aspectos que tu pode fazer para melhorar a qualidade do teu sono, para ter aquele super carregador para carregar o teu sono, para chegar mais rápido no teu objetivo, que é ter a bateria 100% ou próximo de 100%. Então, aí é isso que a gente está buscando, né? Um alto retorno em um baixo investimento. Então, essa foi a otimização do sono. Vamos falar agora sobre dicas práticas, dicas que tu pode atuar hoje, tu pode fazer hoje isso para melhorar o teu sono. Então, vamos só resumir até aqui o que a gente viu, né? A gente viu bastante coisa. Então, a gente viu que tempo produtivo é o tempo mais energia, mais clareza mental. Então, não adianta termos tempo se não for tempo de qualidade, como a gente viu. E a nossa missão aqui é otimizar o nosso tempo produtivo, é ter mais tempo produtivo, né? Mais tempo com energia e com clareza mental. Então, segundo conceito aqui, quanto mais eficiente for o nosso sono, mais a gente vai ter tempo produtivo. Então, isso ficou meio lógico, né? Com a aula,
com o andamento da aula. Terceiro ponto, a qualidade do sono impacta em todas as áreas da nossa vida, né? Como a gente viu, memória, foco, aprendizado, imunidade, humor, tem vários pontos, vários benefícios. Eu já fiz aulas anteriores sobre isso, que falei também, tem uma... Eu vou falar... Ah, não, eu tirei. Mas tem uma aula que eu falo sobre os benefícios do sono para o cérebro, né? Se tu quiser dar uma conferida lá. E aqui uma dica bônus, ao menos 6 horas de sono são obrigatórias. Isso é obrigatório, tá? Fonte disso foi o Matthew Walker que falou. Ele falou que praticamente 100% da população precisa de 6 horas, ao menos 6 horas de sono para não sofrer efeitos colaterais negativos, né? Exceto pelo gene mágico, né? Existe um gene na nossa biologia que está rondando aí pela população mundial que permite que o indivíduo durma cerca de 5 horas por noite sem sofrer efeitos colaterais no sono negativos, né? Só que somente 1%, cerca de 1% das pessoas possuem esse gene, né? E a fonte aqui, como eu já citei, o Matthew Walker. Tá? Então, acima de 6 horas vai depender dos teus objetivos. Qual é o teu objetivo hoje? Bom, tu quer maximizar a tua performance no próximo dia? Tu quer maximizar o teu tempo produtivo com resultados no longo prazo? Ou seja, de repente, tu não precisa ter 100% de carga de energia. Tu pode ter 95%, dado que tu vai economizar uns 30 minutos de sono. Então, isso é uma maximização do teu tempo produtivo, porque aqueles 30 minutos de sono, talvez, eles te levam apenas do 95%, e isso não vai fazer grande diferença para ti, ou tu está disposto a dormir um pouco ainda menos, dependendo dos seus objetivos, né? Então, aqui, o teu outro objetivo pode ser maximizar o tempo produtivo com resultados de curto e médio prazo. Então, de repente eu quero dormir 5, 6 horas por noite, eu aceito ficar ali com 60, 70, 80% de energia no próximo dia, porque eu vou ter mais horas livres no meu dia, não vou ter horas com tanta energia, com tanta clareza mental, mas eu vou ter mais horas e eu vou decidir fazer isso porque eu tenho um grande projeto, tenho um grande porquê envolvido. Então, eu vou falar sobre tudo isso na próxima aula. Quanto tempo eu preciso dormir para ter um sono otimizado, dado que tu tenha os teus objetivos. Se tu quer acompanhar essa aula, já te inscreve aí no canal, dá o gostei se tu tá aí comigo. E vamos seguir agora para dicas práticas, né? Dicas práticas. Vou falar sobre alguns pontos que tu pode implementar hoje para melhorar o teu sono. Então, primeiro ponto, tenha constância nos seus horários, principalmente ao acordar. Então, se tu tem um horário que tu sempre acorda no mesmo horário, todos os dias, inclusive nos finais de semana, tu vai acostumar o teu corpo, tu vai regular o teu ciclo circadiano, tu vai regular o teu relógio biológico interno para acordar naquele horário, para entender que aquele horário é o teu horário de acordar. Então, se tu puder acordar, inclusive nos finais de semana, no mesmo horário, alinhadamente, vai te trazer muito benefício. Inclusive, esse é um dos pré-requisitos para acordar sem despertador. Acordar praticamente todos os dias possíveis que tu puder, no mesmo horário, né? Eu vou falar ainda sobre vou dar uma aula completa sobre como acordar sem despertador. Se tu te interessa por isso, esse é o primeiro ponto, ponto básico para tu seguir, acordar no mesmo horário, e se tu puder, além disso, também dormir no mesmo horário, mas principalmente acordar no mesmo horário. Então, segundo aqui, tem uma rotina fixa logo ao acordar. Faça as mesmas coisas. Claro que sempre tem um porquê de tu fazer aquelas coisas, mas aqui, se tu tomar água, cerca de 500 ml de água todos os dias de manhã, tu vai começar a hidratar o teu corpo. Tu ficou 8 horas ou próximo de 8 horas sem tomar água, desidratado. Inclusive, já tomei toda a minha garrafinha aqui hoje. Tomar água, 500 ml de água é um bom hábito para se fazer de manhã. Pegar 15 minutos de sol
logo que tu acorda, nos primeiros 30 minutos, aí na primeira 1 hora depois que tu acordou, pega sol, de preferência no rosto, no olho, para o teu corpo entender que já é dia, que tu já tá recebendo luz solar, ele vai naturalmente baixar os níveis de melatonina e vai te deixar mais alerta, mais despertado, e aquilo vai começar a regular o teu ciclo circadiano. Tu vai conseguir melhorar o teu sono de noite se tu fizer isso logo de manhã. E além disso, ativar o corpo, caminhar, tudo isso são sinais que tu tá dando pro teu corpo que tu já acordou, que tu já tá ativo, e aí de noite tu vai conseguir dormir melhor. O que mais? Conheça seu cronotipo e faça o possível para segui-lo. O que é o cronotipo? Eu vou ser mais breve, todos esses pontos aqui poderiam tranquilamente ter uma aula completa sobre eles. Mas aqui eu vou ser breve. O que é cronotipo? Cronotipo é o que esse cara aqui ensina nesse livro, O Poder do Quando. Aqui ele fala sobre cronotipos. Então, as pessoas têm horários naturais que elas dormem e que elas acordam. Então, tu pode ser uma pessoa mais matinal, tu pode ser uma pessoa mais noturna, e existem, segundo o Michael Breus, 4 cronotipos básicos ali, mas é basicamente o cara que acorda super cedo, o cara que acorda meio termo, o cara que acorda que gosta mais da noite. Então, entenda qual é o horário que tu se sente melhor e tenta ajustar o teu sono para tu dormir mais ou menos naquele horário. Se tu gosta de dormir tarde e acordar mais tarde, tá tudo bem com aquilo, né? Dado que tu siga hábitos positivos de higiene do sono, tu pode acordar mais tarde tranquilamente, e talvez até seja isso que o teu corpo queira fazer. Então, se tu seguir essas indicações pro teu cronotipo, tu vai precisar dormir menos com o tempo, tu vai dormir melhor com o tempo. Então, é um aspecto importante a ser seguido também. Evitar cafeína após as 14 horas. Léo, como assim 14 horas? Eu sou viciado em café. Ou então, eu tomo um cafezinho lá às 4 horas da tarde, 5 horas, quando eu tô sentindo menos energia. Isso pode ser justamente o motivo que esteja te tirando a energia. Por quê, né? Bom, se eu tomar café às 5 horas da tarde ou às 6 horas da tarde, muita gente não sabe, mas a cafeína possui uma meia-vida no nosso corpo de 6 a 8 horas. Então isso significa que se tu tomar 100 ml de café agora, absorver, cafeína, 100 mg de cafeína, daqui a 6 horas tu ainda vai ter metade dessa quantidade dentro do teu sangue. Então, se tu tomar café às 14 horas, tu ainda vai ter tempo de tirar essa cafeína do teu sangue. Pra quem não sabe, a cafeína vai prejudicar o teu sono. E aí tu pode falar, bom, né, mas isso aí nada a ver, eu consigo tomar um café lá de noite, 10 horas da noite, e dormir tranquilo. Bom, se tu tá falando isso, muito provavelmente tu já tá sentindo muita falta de um sono de qualidade, tu já tá tendo problemas crônicos, inclusive, com o sono, porque apesar de tu tomar café às 10 horas da noite, tu consegue dormir e tu acha que tu tá dormindo bem, porque se tu for lá ligar aparelhos e fazer medições no teu corpo, tu vai olhar pequenos fragmentos no teu sono que estão te impedindo de ter um sono de qualidade. Então, evitar cafeína após as 14 horas, eu já falei sobre isso no canal, vou seguir falando, é um importantíssimo conselho se tu quiser melhorar o teu sono e ser mais eficiente. O que mais? Evite luz branca, evite luz branca, que é a luz que a gente fala que tem frequência azul, pelo menos 3 horas antes de dormir. O que é a luz branca? É aquela luz que tem a frequência azul, a televisão, celular, luz artificial, luz solar, inclusive tem luz tem a frequência azul. E quando tu assiste televisão muito próximo da hora de dormir, tu tá absorvendo a frequência azul e ela começa a inibir a produção de melatonina, que segundo o teu ciclo biológico, durante a noite tu vai produzir melatonina para dormir. E aí essa luz com frequência azul vai inibir aquela produção e tu vai dormir menos, tu vai dormir numa qualidade pior. Então evita esse tipo de luz antes de dormir. E o mais importante de tudo aqui, testar. Então tu tem que pegar tudo isso, testar no teu corpo. Bom, eu agora comecei a tomar cafeína só de manhã. Testa,
vê, aplica, vê o que tá bom, elimina o que não tá funcionando. Melhoria constante, né? Pega um aqui da cafeína, aplica, entende lá o teu cronotipo, começa a testar, bom, se eu dormir às 10, se eu dormir às 11, se eu dormir à meia-noite, o que vai acontecer? Se eu acordar às 7 da manhã, será que eu vou me sentir melhor? Testa isso, testa um ritualzinho fixo lá, começa a pegar 15 minutos de sol, como eu falei, tu já vai pegar vitamina D, toma água, caminhar de manhã logo cedo para ativar o corpo, testa, vê se funciona para ti, elimina o que não funciona e é melhoria constante. Se tu quiser seguir tendo melhoria constante, já te inscreve aí no canal e vamos seguir melhorando constantemente. É um dos valores, dos pilares aqui do canal. Tá? Então, se tu quiser saber mais, te inscreve no canal, me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, Leonardo Framut. Tem o meu canal no Telegram, que eu publico lá conteúdos exclusivos, eu mando áudios e além disso também tenho o PDF dessa e das outras aulas. E hoje o vídeo foi isso e tamo junto, é nóis, falou!